Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Falei boa noite porque eu estou gravando à noite hoje, né? Vocês devem estar percebendo aí que não tem iluminação natural. E, gente, infelizmente, essa é a nossa última a última aula que vocês terão comigo. Então, eu separei um conteúdo para a gente fechar com chave de ouro essa nossa sociologia mais clássica, né? Que na verdade nem é tão clássica assim, porque a gente está falando de modernidade. Então, a gente já está nesse mundo contemporâneo, tá? Mas esse conteúdo sobre modernidade, ele abre espaço para tudo que vai vir depois, tá bom? Então, essa será a última aula comigo, professora Maquésia, tá? E eu quero dizer assim, que sempre que vocês quiserem, eu estarei à disposição, tá bom? Para o que vocês precisarem, sempre que vocês tiverem dúvidas, tá? Então, assim, nós na última aula, né, vimos um pouco sobre o que é modernidade, o que é o moderno, né? E sempre quando a gente pensa em moderno, sempre quando a gente pensa em algo que é, é moderno, a gente pensa em algo que é evoluído, não é mesmo? Lembra que a gente viu um pouquinho sobre isso na última aula? Tudo que é moderno parece que está no mais alto estágio de evolução. E aí, nós temos um grande pensador polonês que nasceu em 1925 e morreu no iniciozinho desse século, que é o Zygmunt Bauman. Então nós falaremos um pouquinho sobre ele, sobre o conceito de modernidade líquida que ele criou para explicar que a modernidade não é lá essa coisa tão maravilhosa, tão boa como a gente pensa, né? Ele é um pensador bastante crítico, né? Então ele vai dizer assim, olha, a modernidade ela é boa, ela traz a tecnologia, traz a evolução dos produtos, das coisas, mas será que traz a evolução das pessoas? Será que o progresso ele só traz benefícios? A gente pode pensar nessa pergunta em relação, por exemplo, ao meio ambiente. O meio ambiente está muito ligado aliás, as problematizações, né, em relação ao meio ambiente está muito ligado a esse mundo moderno. Será que o progresso a qualquer custo é bom? O que vocês acham? A gente pode ver aqui mesmo no Brasil, né? Antigamente, principalmente aqui na Amazônia, você via muitos lugares de mata virgem, mata fechada, né? E hoje em dia, esses lugares que antigamente era mata fechada, hoje em dia são pastos, né? Para a criação de gado, para a criação de várias culturas de alimentos, né? E assim, será que o progresso a todo custo, ele é realmente muito bom? Aqui mesmo em Porto Velho, nós tivemos a construção a partir do ano 2009, mais ou menos, né? A gente teve a construção das duas usinas hidrelétricas que vieram para cá, trouxe muito progresso, né? Ativou ali a economia, o comércio local, mas em compensação trouxe alguns problemas relacionados ao meio ambiente, né? As cachoeiras que antes existiam, hoje não existe mais, o curso da água, né? O curso de alguns peixes que andavam por ali naquele lugar não é mais assim, a vida das pessoas que viviam daquele meio ambiente se alterou profundamente, né? E hoje mesmo a gente vê alguns problemas em decorrência disso, né? Como o inchaço populacional, como, por exemplo, o alto consumo, né? As coisas ficaram muito caras porque tem muita gente. E, bom, então fica esse questionamento: será que o que é moderno, será que tudo que é moderno é bom? Bom, o Bauman vai dizer que a modernidade, né, ela é uma coisa que ela não é tão boa assim, porque a modernidade ela está muito atrelada ao consumo.
o mundo moderno, esse mundo globalizado em que nós vivemos hoje, ele é globalizado não só na questão da informação, né, que hoje em dia eu tenho acesso a uma informação que está acontecendo lá no Japão, lá na Europa, lá na Ásia, né? O mundo não é globalizado só na questão da informação, da internet, o mundo é globalizado em relação à cultura também. Né? Então, por exemplo, nós aqui no Brasil, nós nos espelhamos na cultura europeia, na cultura americana, né, estadunidense, de algumas coisas, né, de vestimenta, de certos gostos pela música, né? Nós somos muito influenciados aí por essa cultura de fora, né, essa cultura estrangeira. E essa globalização, ela está muito atrelada ao consumo, né? Porque o mundo moderno, esse mundo de hoje, gira totalmente em torno do consumo, em torno da produção, né? O mercado, ele precisa ser aquecido, o mercado precisa do consumo, precisa do consumidor. A gente viu muito isso agora na pandemia, né? A pandemia foi algo que foi um vírus que afetou não só a saúde, mas afetou todos os aspectos da sociedade, os aspectos políticos, os aspectos sociais, né? Então nós vimos aí que muitas empresas fecharam, né, por conta da pandemia, por conta do isolamento, né, do distanciamento, da quarentena, como queiram chamar. Então, a modernidade, a globalização e o mercado, eles precisam do consumo, né? Porque senão uma empresa fecha, se não houver consumo, se as pessoas não comprarem, como aconteceu agora na pandemia, né? Muitas empresas vão à falência, né? Então é preciso estar o tempo todo consumindo, porque nos países capitalistas o que move a economia é o consumo. Não há como ter um país capitalista em desenvolvimento sem haver consumo. E o consumo, ele está muito atrelado à modernidade, porque o mercado, ele busca sempre se modernizar, ele busca sempre melhorar, ele busca sempre aprimorar as funções. Você pode pegar aí o exemplo do seu celular, por exemplo, né? O seu celular, hoje eu tenho certeza que no mínimo ele é um smartphone, né? Ou que tem uma câmera, né? Tem funções aí ultra modernas. E antigamente a gente não tinha isso. Então a indústria ela está sempre tentando se modernizar, se aprimorar, melhorar, né, as funções das coisas. Então assim, o consumo ele está atrelado ao desenvolvimento, à modernidade das coisas, né? Então, nesse sentido, há sim uma evolução. Por exemplo, esse exemplo do celular mesmo que eu estou falando, né? É um produto que só foi evoluindo e só tende a evoluir com o passar do tempo, né? Então, para que eles fazem isso? Para que eles melhoram o desempenho das máquinas, o desempenho dos aparelhos? Para que nós possamos consumir. E a gente está sempre querendo consumir o melhor, né? Digamos que você vai lá na loja, vai lá na Bemol do centro, aí tem lá um celular ultramoderno e tem um celular mais ou menos assim, não tão moderno, mas muito bom, ambos pelo mesmo valor. Você provavelmente vai optar por aquele que é mais moderno, que tem mais funções, não é mesmo? Enquanto que aquele lá mais pé duro, né? Vamos falar o português claro, mais pé duro, ele não vai ser agradável, embora as funções que ele tenha sejam boas, por exemplo, a função de ligar, a função de receber chamada, né? Então, assim, nós vivemos numa sociedade que a gente está sempre buscando o melhor, sempre buscando o mais moderno, sempre buscando satisfazer essas nossas necessidades do que é moderno, do que é bom, né? Então, nós temos uma cultura consumista dentro desse mundo globalizado. E é essa cultura consumista que leva as empresas a estarem sempre buscando melhores matérias-primas. E onde que eles vão buscar essas matérias-primas, gente? Na natureza,
né? Nós, por exemplo, utilizamos aí celulares e computadores que utilizam lítio. O que é o lítio? É uma substância que é encontrada em pouquíssimos lugares. Aqui mesmo na Bolívia, né, ao lado aqui de Rondônia, tem uma fonte de lítio muito grande, né? A Bolívia concentra aí boa parte dessa produção de lítio. E a indústria, para poder oferecer ao consumidor essas telas brilhosas, bonitas, LCD, né? Precisa dessas matérias-primas. Então, com isso, o consumismo, né, a exploração das matérias-primas, elas estão cada vez maiores, né, sempre em busca desse desenvolvimento, dessa modernidade. Então, esse seria um aspecto ruim, segundo Bauman, porque traz aí malefícios para o meio ambiente. Isso é um aspecto, tá, gente? Eu estou dando aqui um exemplo só para vocês se situarem, né, no que o Bauman quer dizer sobre a modernidade não ser totalmente boa. Para ele, a modernidade traz muito mais malefícios do que benefícios, tá? Então não é assim que, então nós devemos viver lá na Idade da Pedra. Não, também não é assim, tá? O que ele quer dizer é que a modernidade está atrelada demais à cultura consumista. Então, a gente está sempre querendo o melhor, a gente está sempre querendo trocar de celular, a gente está sempre querendo trocar de carro, a gente está sempre querendo uma roupa nova, a gente nunca está satisfeito, porque são tantas opções aí que tem no mercado que a gente, e se a gente não se atualizar também, né, a gente fica para trás, né? Se você chegar numa roda de amigos e chegar lá com seu celular pé duro, né, as pessoas já olham assim, tal, né? Então, o Bauman, ele faz uma crítica a essa modernidade atrelada ao consumo. E aí ele vai dizer, e aí ele usa a analogia do líquido, né? A liquidez, né? O que é a liquidez, gente? Ele usa esse termo líquido, liquidez, modernidade líquida, para falar sobre a fluidez, para falar sobre a não solidez das relações, né? Porque não só das relações, mas de todos os produtos, né? De tudo que existe aí na sociedade. Então ele vai dizer assim como a gente quer estar sempre consumindo algo, né? A gente sempre precisa estar consumindo o melhor produto, a melhor roupa, a mais moderna, né? A mais aprimorada. A gente também traz isso para as nossas relações pessoais. E aí o Bauman utiliza de uma forma assim brilhante a questão da liquidez. Então eu trouxe um exemplo aqui que é desse copo d'água. Esse copo cheio de água, ele tá dentro de um copo, né? Então assim, a água tá dentro de um copo. Se eu pegar essa água e colocar na minha mão, eu não vou conseguir apará-la, eu não vou conseguir, né, segurar. Então, isso seria a liquidez, a fluidez das relações. E isso tem muito a ver, principalmente com as relações amorosas. As pessoas, elas não estão mais querendo ser de uma pessoa só, ou não estão mais tentando, né, fazer com que esse relacionamento seja duradouro, por exemplo, né? Então essa liquidez, assim como esse copo de água, ele tá dentro desse copo, mas se eu jogar ele, eu não vou conseguir pegar, eu não vou conseguir segurá-lo. As pessoas também são assim, e as pessoas também estão sempre querendo buscar se satisfazer. Então, se essa pessoa aqui não deu certo, não me satisfez, eu vou e busco outra pessoa que me satisfaça. E a gente está sempre querendo isso, alguém que nos satisfaça, assim como um produto. Então, Bauman relaciona os relacionamentos ao consumo, aos produtos, tá? Então, assim como eu quero um celular novo, né? E quando eu enjoo daquele celular e tem um próximo celular aí mais moderno no mercado, eu faço de tudo para comprar esse celular moderno no mercado. A mesma coisa acontece com as pessoas. E essa é a crítica que ele faz às relações líquidas, tá? As relações que são fluidas, as relações que não são duradouras. Porque vamos parar para pensar,
né? Antigamente, lá no século passado, né, até o século passado, os casamentos, né, as relações duravam. Você via aí casamento de 50, 60 anos. E hoje em dia, né, não é mais tanto assim. Hoje em dia, são raros os casamentos que passam aí de 30, 40, 50 anos. A gente vê, né, aí os famosos, eles estão sempre casando, eles estão sempre buscando novos parceiros, né? Porque há essa fustiguidade, há essa busca desenfreada, né, em ter alguém para nos satisfazer, assim como um produto. Eu sempre preciso tá sendo satisfeita por alguém ou por alguma coisa, tá? Então o Bauman, ele diz que nós temos uma busca incessante pela felicidade. A gente está sempre querendo suprir necessidades com consumo e com relações frágeis, com relações líquidas, né? A gente teme, inclusive, se envolver demais, né, com as pessoas, porque isso acaba criando um vínculo sério, um vínculo mais duradouro, né? Então, assim, o Bauman diz que nós nos identificamos com esse mundo líquido, com essa modernidade líquida, né? Então, nós nos identificamos com essa cultura de estar sempre querendo algo para nos satisfazermos. Então, a nossa vida nessa sociedade líquida é uma vida que só é feita pelo consumo dos produtos e pelo consumo das pessoas. A gente consome as pessoas, a gente consome os artistas, né? Muitas vezes a gente gosta de um artista, não porque a gente gosta do artista, mas porque tá tão ali na mídia, tá tão na mídia, né? E a indústria faz isso, né? Porque tudo isso gera dinheiro. Vocês podem perceber aí, existem duplas sertanejas, por exemplo, que surgem do nada, estouram, tem aqueles 15 minutos de fama, daqui a pouco não tem mais, acabou a dupla, aí surge outra dupla que você nunca ouviu falar, que você não conhece, mas fica famosa muito rápida, mas também é tudo muito rápido, né? É tudo muito líquido. Então, é nesse sentido que o Bauman fala que a modernidade líquida, ela afeta as nossas relações, ela afeta o nosso gosto, ela afeta a nossa identidade, né? Mas aí eu pergunto a vocês, gente, será que a modernidade líquida ela é tão ruim assim? Vamos problematizar um pouco isso? Eu sei que vocês devem estar pensando aí, ai, professora, mas então o certo é a modernidade sólida? O que seria a modernidade sólida? Seria essas relações duradouras? Seriam essas relações que duram, né? Seriam esses produtos que duram, esses produtos que não têm obsolescência programada? Bom, vamos pensar comigo, então. Vou problematizar aqui em relação aos casamentos, por exemplo. Lembra que eu falei que lá no tempo dos nossos avós, né, até dos nossos pais mesmo, existia uma ideia muito grande de que as pessoas deveriam se casar, né, e casamento era para a vida inteira. Quem casa uma vez, só casa uma vez, não casa mais, né? Casamento é uma coisa para a vida inteira. E aí, vamos parar para pensar. Por exemplo, no caso das mulheres. A gente sabe que muitas mulheres sofrem relacionamentos abusivos na relação, no casamento, né? Sofrem vários tipos de abusos, né? Físicos, psicológicos, emocionais. E aí vamos parar para pensar. Será que essas mulheres que passaram, né, as nossas avós que passaram 30, 40, 50, 60 anos no casamento, será que elas não tiveram que passar por longos períodos de abusos psicológicos? Será que todas essas mulheres foram felizes no casamento, né, para manter aí um ideal de duração, né, de durabilidade, de um casamento feliz? Quantas mulheres vocês conhecem que não passaram por relacionamentos de fachada, né? Será que essa durabilidade a todo custo é boa também, né? Eu vi uma frase um dia desses que era da Gretchen,
E ela falava assim, não tenho certeza se era dela, tá, gente? Mas eu vi assim no Facebook, por acaso, né? E ela falava assim, é melhor você casar 20 vezes do que você passar 20 anos com a mesma pessoa e sofrendo, né? Aí não sendo feliz, né? Tudo por causa de uma imagem, de um ideal de durabilidade. Então, essa problematização pode ser feita em relação aí a esses relacionamentos. Só para a gente pensar, refletir se a modernidade líquida nesse sentido é tão ruim assim. Então, o que seria a modernidade líquida, gente? O que seria essa liquidez, né, da modernidade? Seria uma modernidade que ela está sempre tentando se modernizar. A própria modernidade está tentando se modernizar. Só que algumas coisas elas não se modernizam, como por exemplo o pensamento arcaico, o pensamento conservador, por exemplo, de que as mulheres devem ser submissas ao casamento, por exemplo, né? Será que isso tem a ver com a modernidade líquida? Que modernidade é essa que não acaba, não rompe com certos pensamentos ainda muito tradicionais, ainda muito arcaicos da nossa sociedade? E aí a gente entra num conceito muito importante, que é muito caro ao Bauman e que no final da sua vida ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, olha, a pós-modernidade ela não existe. Porque o que é o pós-moderno? Se o moderno é superar aquilo que já passou, é superar o tradicional, a pós-modernidade nós ainda não chegamos nela. Nós ainda não chegamos na pós-modernidade, porque nós ainda estamos tentando superar certas coisas do passado que ainda estão muito presentes na nossa sociedade, ainda estão muito presentes no nosso dia a dia. Então, vamos fazer uma análise sociológica aqui dessa teoria do Bauman. Essa teoria, ela explica muita coisa, gente. Ela explica desde relações, desde o consumo, né, o consumismo desenfreado. Ela explica o porquê do meio ambiente estar do jeito que está, né? Então, vocês podem utilizar isso para como repertório aí da redação do Enem, por exemplo. Então, desculpa. Se atentem aí a esse conceito de modernidade do Bauman, tá? Se atentem, fiquem de olho no que o Bauman tá falando em relação à fluidez, né, das relações, a fluidez das necessidades. Porque o Bauman, ele atrela muito a necessidade, as nossas necessidades básicas, a necessidades não básicas. Por exemplo, o que é uma necessidade básica? É eu beber uma água. Vou até beber aqui. Isso é uma necessidade básica. Mas, por exemplo, uma água com gás da água lá da Patagônia, não sei das quantas, é uma necessidade ou é um consumo? Né? Por exemplo, é uma necessidade eu me alimentar, é uma necessidade eu me vestir, é uma necessidade, né, principalmente aqui na Amazônia, por exemplo, né, nesse calor enorme que a gente vive, ter um ventilador, ter um ar-condicionado, né, ou ter um carro para não ficar andando aí no sol. Só que é necessário a gente ter, além, né, disso, é necessário, por exemplo, termos máscaras com strass, com pedras Swarovski? Será que é necessário? Então, essa é a crítica que o Bauman faz em relação à necessidade que não é necessária, né? Porque as nossas necessidades básicas são uma coisa, o consumismo é outra. Tem muita gente que se mata de trabalhar ou parcela em prestações a perder de vista uma roupa, né? Então, assim, será que essa pessoa ela tá preenchendo uma necessidade ou ela tá preenchendo a necessidade de consumo? Tá? Então, é essa crítica que o Bauman faz à modernidade e ele chama isso de modernidade líquida. É uma modernidade onde tudo é muito rápido, tudo é muito fluido, tudo é muito fustigante, ou seja,
a gente está sempre em busca de uma necessidade que a gente nunca vai conseguir cessar, né? Então, assim, é muito interessante a ideia de modernidade líquida do Bauman, porque, como eu falei para vocês, dá para enxergar a modernidade líquida em todos os aspectos da sociedade. Por exemplo, a questão estética. Nós, mulheres, somos socializadas desde pequenas a ter uma feminilidade, né? A ter a pele bonita, o corpo bonito, o cabelo bonito, né? Então a gente está desde cedo, a partir do momento que a gente nasce, a gente é colocada no mundo onde isso são regras sociais, né? Não está escrito em lugar nenhum, mas vai você deixar de pentear o cabelo, ou engordar um pouco, ou sei lá, não pintar a unha, não se depilar, automaticamente você já está desleixada, né? Você já está aí, não está seguindo o padrão, né? Então a gente tem uma necessidade de estar dentro do padrão, de estar dentro do padrão, de estar sempre em busca da beleza, né? Sempre em busca da estética, né? Então a estética é uma necessidade, né? Será que a estética é uma necessidade? A gente pode olhar, por exemplo, a ideia dos produtos para cabelo, né? Existem aí, se você entrar numa loja dessas de cosméticos, você vai ver um mundo de produtos para todo tipo de cabelo, para todo tipo de necessidade e até o que não é necessidade, né? Por exemplo, eu já vi gloss para cabelo, gente, é sério. Eu já vi gloss para cabelo. E para que serve um gloss para cabelo? Um condicionador, um shampoo? Eu sei que é necessário, mas um gloss para cabelo, por exemplo? E vocês, que outras coisas vocês acham aí que não é necessário, mas que está aí no mercado? Comenta aí pra gente, para os colegas verem e saberem as opiniões de vocês, né? Então, o Bauman, ele explica a modernidade como uma modernidade que ela é não sólida, que ela é sustentada pelo consumo e para isso as pessoas precisam se identificar com essa cultura consumista, as pessoas precisam se identificar com essa não necessidade das coisas, né? Essa necessidade fustigante, essa necessidade que nunca a gente preenche, né? A gente nunca preenche a necessidade. Quando eu consigo uma coisa, é que nem dinheiro, por exemplo. Se você fala assim, ai, eu queria ganhar 2.000 reais, né, de salário. Aí quando você ganha 2.000 reais de salário, você vê que não dá o teu dinheiro, você fala, ai, eu só seria feliz se eu ganhasse 4.000 reais. E a gente nunca tá satisfeito, a gente nunca tá satisfeito. Nós, quando compramos uma roupa, a gente fala, eu queria outra roupa, ou então eu queria outro sapato, a gente nunca tá satisfeito, né? E isso é uma socialização, segundo o Bauman, que é feita para a gente poder querer consumir. Então é por isso que ele faz essa crítica, e ele chama essa crítica de modernidade líquida, ele chama tudo isso de mundo líquido, relações líquidas, amor líquido, né? Porque o amor, segundo ele, é algo que ficou banalizado, é algo que ficou. A gente fala amor para qualquer coisa, né? A gente fala eu te amo para qualquer coisa. Então, assim, muitas vezes sem entender o real sentido da palavra, né? A gente chama de amiga muitas pessoas que, né, às vezes nem é tão. A relação nem é tão duradoura assim. Então, é isso que o Bauman critica. Tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham compreendido esse conceito. É o conceito principal da teoria do Bauman, que vocês podem utilizar aí para qualquer coisa da nossa sociedade contemporânea. Vocês podem associar modernidade líquida com qualquer aspecto. Ai, professora, como assim eu posso associar modernidade líquida com qualquer aspecto? Pense aí num aspecto. Vou te dar uns segundinhos aí para você pensar num aspecto da sociedade. Vamos pensar no aspecto político,
por exemplo. O aspecto político, ele pode ser relacionado à sociedade líquida. Como assim? É só a gente pegar e olhar para a política aí, né? Nós temos um atual presidente que chegou na presidência por conta da necessidade das pessoas em relação a algumas solicitações sociais, né? Como, por exemplo, saúde, segurança, desemprego e tal. E aí, será que essa pessoa está conseguindo suprir, por exemplo, essas coisas? E a necessidade do povo, né? Será que está sendo suprida? Diga aí, me responda aí você. A ideia aqui não é a gente polemizar falando de política, não, tá, gente? É trazer a associação do mundo líquido para esse aspecto da sociedade, esse aspecto político. Então, por exemplo, aí as necessidades das pessoas não estão sendo supridas, né? Digamos assim. É só um exemplo, tá? Vamos tirar esse presidente e colocar outro, né? Aí a modernidade líquida seria interessante, não é mesmo? Ah, então, vocês veem aí que a modernidade líquida, ela pode ter um aspecto bom, como ela pode ter um aspecto negativo. Em que outro aspecto que ela pode ser negativo, por exemplo? Ela pode ser negativa em relação ao meio ambiente, como eu já falei aqui, né? Ela pode ser negativa em relação às relações amorosas, né? Ou não, ela também pode ser positiva, porque lembra daquele exemplo que eu falei, né, dos casamentos? Será que nós mulheres realmente precisamos passar por tudo isso, né? Por muitas vezes abusos, por machismos, né? Aí para poder manter essa imagem de um casamento duradouro, né, de uma relação duradoura. Então, assim, eu particularmente acredito que a modernidade líquida ela tem os seus prós e os seus contras. A modernidade líquida poderia ser muito bem utilizada para a questão política, como eu falei. O presidente não está fazendo, não está cumprindo as solicitações sociais, a solicitação do povo, vamos tirar, né? Vamos tirar rapidamente. Assim como, por exemplo, acontece, né, com o empregado, os empregados, né? Aí eu já acho que é um aspecto negativo, por exemplo. Existem empresas que contratam um empregado aqui, passa um pouquinho tempo, aí demite, contrata outro, porque não atendeu a necessidade da empresa, ao invés da empresa, por exemplo, fazer um treinamento, uma capacitação, né, gente? Então, assim, são várias reflexões, eu não estou falando aqui o que é certo e o que é errado em relação à modernidade líquida, tá? Eu estou explicando e tentando exemplificar para vocês que a gente pode pensar a modernidade líquida não só como um aspecto ruim, mas também trazendo algumas coisas importantes, boas, interessantes, né? Mas sim, sem deixar de compreender em que sentido, em que contexto que o Bauman fala isso. Tá bom, galera? Então, a nossa aula de hoje foi isso, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido aí o conceito de modernidade líquida. A modernidade líquida, segundo Bauman, ela não vai nunca parar de acontecer, porque a gente já não tem como retornar, né, para trás, a gente não tem como regredir, então a gente vai estar sempre nessa necessidade desenfreada de consumo, né? E segundo ele, isso só iria acabar se o capitalismo também acabasse, né? Porque tá tudo atrelado, gente. Capitalismo, globalização, necessidade de consumo, necessidade de produção, e a modernidade líquida permeia tudo isso. Tá bom, gente? Então, se vocês não tiverem compreendido, não tiverem conseguido entender aí o pensamento do Bauman, existem outras videoaulas que eu recomendo vocês assistirem. Existe o canal Parabólica, por exemplo, do professor Pedro Renó, que é um ótimo canal. Lá tem história, geografia, sociologia, filosofia.
né? E vocês podem também sempre, como eu já falei, entrar em contato comigo. Para mim foi uma alegria chegar até aqui na nossa quarta e última aula, trazendo conceitos sociológicos para que vocês não só estudem para o Enem, tenham uma boa preparação, né, em relação à sociologia para fazer o exame, seja o Enem, seja outros exames que vocês queiram, mas também para vocês refletirem, para vocês pensarem, né, sobre esses conceitos, porque a sociologia ela é isso, gente, ela é pensamento, ela é reflexão, ela é você olhar e ter uma visão crítica sobre tudo, mesmo que seja um conceito aí de um cara muito bom, muito famoso, né, muito importante. A gente pode inclusive questionar a própria teoria. Você pode questionar o professor, né? Você pode questionar o mestre. Nós não somos donos da verdade. Vocês aí têm muita capacidade de pensarem, de se conscientizarem em relação a essa postura crítica, a esse pensamento crítico. Tá bom, gente? Então, assim, eu desejo tudo de bom para vocês, que vocês possam ter uma ótima continuidade de aulas de sociologia, tá bom? E que fiquem com Deus, se cuidem e até qualquer dia. Breve, gente. Tchau, tchau.